Vamos agora vamos passar para aquilo que interessa realmente na aula, que seriam distribuições contínuas e principalmente a distribuição gaussiana, né? Que ela é muito utilizada, aparece muitas vezes em física. Ela, conforme eu disse, é provavelmente a distribuição mais comum em física, então ela é um contínuo, né? Ela não é intervalada que nem as outras, né? Não é descrita de maneira discreta, né? E por que ela aparece tantas vezes? Bom, primeiro que uma coisa é a verificação experimental. Você acaba vendo que na natureza muitos dos dados que vocês tomam, né, se comportam de forma gaussiana. E, enfim, isso foi ao longo dos anos, o pessoal acabou medindo tantas grandezas e viu que os dados se comportavam dessa maneira. Agora, existe matematicamente uma forma que foge completamente do escopo desse curso, não, isso aí só é dado em disciplinas avançadas de tratamento de dados, de que você consegue entender o porquê que acontece isso experimentalmente. É porque quase toda distribuição, seja ela contínua ou discreta, quando ela atende certos pré-requisitos e sobre certos critérios que dependem de cada tipo de distribuição, elas acabam tendendo e obtendo uma forma muito parecida com a distribuição gaussiana, tá? Então, é por isso que isso tem uma explicação por que você acaba verificando na natureza tantas vezes a incidência da distribuição gaussiana. A forma dela é essa daqui, onde ela depende de... Você tem o seu parâmetro variável e você tem dois parâmetros que acabam entrando ali. Um é a média, que dá o centroide, né, da sua distribuição, onde que ela está centrada, e outro o desvio padrão, que conforme a gente vai ver tem a ver com a largura dessa distribuição. Se ela for maior ou menor, né, essa largura diminui ou aumenta. Então tem um exemplo bem bacana na apostila de vocês, que vocês podem ver, que é as notas da redação do Enem de 2011, né, que eu trago aqui. Por exemplo, a gente vai discutir isso um pouquinho melhor para ver as propriedades dessa função gaussiana e entender como que a gente pode usar essas propriedades a fim de reverter isso em benefício nosso para criar aquele intervalo de confiança. Então, simplesmente a gente vai fazer uma aplicação das propriedades da gaussiana a fim de criar o nosso intervalo de confiança dos dados, né? E para isso, claro, a gente em algum momento vai ter que intuir que os nossos dados são gaussianos, tá? Então é isso que é o segredo. Então, bom, a função gaussiana, falando dela ainda, né? Eu trago aqui, por exemplo, uma tendência que seria aqui novamente a nota ela tá colocada em bins, né, de 100 unidades, né? E aqui o percentual de candidatos que tirou uma determinada nota, mas claro, isso aí poderia ser uma distribuição contínua, né? Ela não necessariamente tem que ser discreta. Então, ela sendo contínua ou ajustando uma função contínua por trás, e a gente vai ver ajuste de funções mais para frente, né? Primeira coisa é que nota que há uma simetria em torno dessa média ou o centroide da gaussiana, né? Dado por esse valor aqui. E o que significa essa simetria? Que 50% dos dados estão à direita desse valor e os outros 50% à esquerda, tá? Outra coisa é que a mediana, a média e a moda coincidem. Então, o que é cada um desses termos? Bom, começar pela média, que já é dado, né? A média é quando eu simplesmente somo os dados e divido pelo número total deles, né? A mediana é o valor que divide os meus dados exatamente no meio, né? Ou seja, 50% dos meus dados estariam abaixo desse valor e 50% acima. E moda é o valor que mais vezes ocorre numa dada distribuição. Não necessariamente, né? Moda, média e mediana tem que bater, tem que estar em cima um do outro. Mas na gaussiana, esses três estimadores coincidem, né? No mesmo ponto. Outra coisa é que essa função é normalizada 100%, ou seja, que é dado basicamente por esse
termo aqui da frente. Então, se eu fizesse, como é uma grandeza contínua, se eu fizer a integral entre todo o espaço, né, em todo o eixo x, eu obteria 100% de probabilidade de verificar e obter uma medida dentro desse intervalo. Conforme a gente já conversou, né, o sigma, ou o desvio padrão, né, dado aqui, que ele aparece aqui e também aqui na amplitude, né, ele é ligado à largura dessa distribuição, né. O professor Djalma, na aula passada, explicou, por exemplo, a largura meia-altura, dado por esse anacrômico aqui, no qual a largura meia-altura é o que? Eu pego aqui a altura total, né, divido por 2 e verifico, né, que a largura ao qual eu teria metade aqui no eixo y, né, então essa largura aqui, ela representa 2,355 sigmas, né. Então, isso aí é uma outra propriedade da função gaussiana, assim como, e agora a gente vai ver melhor, né, os intervalos que são ligados a x média, ou o valor médio, ou o valor central dessa distribuição, e sigma, o desvio padrão. E a gente vai ver que existe uma constância ali, que é isso que a gente vai explorar para dar o nosso grau de confiança, tá bom? Isso vai ficar mais claro por essa figura que eu mostro aqui, no qual eu tenho uma dada distribuição gaussiana, no qual ela é centrada aqui no outro termo, né, em torno de μ, e sempre que isso é uma propriedade geral da função gaussiana, tá bom? Isso acontece sempre. Sempre que eu pegar um intervalo que eu fizer essa integral, que é uma função contínua, entre a média menos um desvio padrão e a média mais uma unidade de desvio padrão, 68% dos meus dados tem que estar embaixo dessa curva. E se eu aumentar o intervalo para 2 sigma, né, indo para média ou valor central menos 2 de desvio padrão e média mais 2 de desvio padrão, eu vou ter 95% dos meus dados. Então isso daí já dá uma bela ideia de como eu posso utilizar essa propriedade da função gaussiana, considerando que os meus dados eles se distribuem de forma gaussiana, né? E considerar que se eu pegar um intervalo de 2 sigma, muito provavelmente com 95% de certeza, o meu valor verdadeiro, ou o valor verdadeiro daquele observável vai estar dentro desse intervalo, porque qualquer dado a mais que eu fosse tirar, né, essa aqui é a interpretação de desvio padrão. Então, o desvio padrão é uma dispersão dos dados, né, e, consequentemente, significa que se eu fosse tirar, qual que seria a incerteza de eu tirar um dado a mais, eu obtendo já aquela distribuição, seria sigma, né? Então, seria a propriedade ou melhor, a propagação de um dado variar ali dentro desse intervalo seria dado por sigma. Então, bom, a gente conforme vê aqui nessa figura, eu poderia pegar 3 de desvio padrão e eu teria quase 100%, né, dos dados, mas isso aí, no nosso curso, a gente vai fechar aqui com o nosso intervalo de confiança em intervalo 2 sigma, porque senão a gente acaba abrindo demais o intervalo, entra um pouco naquela discussão que eu falei no início da aula, você não pode abrir em demasia o intervalo, porque senão qualquer coisa fica compatível, né, também. Então você sempre tem que fazer esse balanço entre o quanto você quer abrir um intervalo e mesmo assim ter um grau de confiança bem alto. Então a gente vai ter um grau de confiança de 95%, considerando o intervalo entre o valor médio mais ou menos 2 sigma. Então eu trago aqui, vou trazer um exemplo daqui a pouquinho, né, de qual a gente vai, justamente da gente explorando essa propriedade, né? Então, por exemplo, se a gente pegar aqui, e como a gente pode principalmente, né, não só fazer um intervalo de confiança e comparar essas medidas. Então, o exemplo que eu trouxe são justamente o que a gente realizou essa semana, né? Que a gente fez uma medida de 40 vezes a gente mediu o nosso tempo de reação no site, né? E eu trouxe aqui, por exemplo, um histograma que eu obtive. Então, esses dados aqui são os dados do meu tempo de reação, né?
Conforme vê, a gente tem uma distribuição aqui, né? Que ela é um pouquinho mais larga para um lado, um pouquinho menos para o outro, né? Enfim, notem aqui que é muito importante, então tá o histograma mais olhando para aquele aspecto formal e do que a gente espera do histograma, então ele está com título, o número de algarismos significativos, os eixos identificados e com unidades, né? Então isso aí tudo é o que a gente espera obter no histograma, é o que a gente observa no histograma, né? Mas bom, vamos parar de lero-lero e vamos para a análise desse histograma. Então esse histograma aqui, eu obtive uma média de 0,22 segundos. Se a gente ver, 0,22 segundos seria mais ou menos aqui, né? Tudo bem que aqui tem a história dos bins, né? Do meu intervalo e tudo mais, né? Mas seria mais ou menos aí 0,22 segundos e um desvio padrão de 0,02, tá? Então, conforme eu disse, como a média, a mediana e a moda tem que tudo bater, então é esperado que 50% dos dados estejam abaixo da média e 50% acima. Devido à quantidade baixa, embora pareça muita coisa, 40 dados, isso do ponto de vista de estatística não é tanto, mas a gente vai ver aqui que tem pequenos desvios, por quê? Porque um dado aqui que não dá exatamente o que deveria dar, não que dá ou não deveria dar, não é esse o sentido, mas um dado de desvio acaba sendo percentualmente muito importante, né? Mas de uma maneira geral, mais ou menos dá tudo aquilo que se espera de uma distribuição gaussiana, né? Então, por exemplo, a gente pegando a média aqui e analisando meus dados, né, eu obtive que 22 de 40, ou seja, 55% dos dados são menores que a média. Consequentemente, 45% são maiores. Mas a gente vê que isso é um desvio de 2 dados apenas. Então, não é estatisticamente tão longe de uma gaussiana. Já no intervalo 1 sigma, que deveria dar 68%, né, deu 28 de 40 dados, né, então eu peguei aquela média e abri o histograma, né, então eu peguei os dados que estavam aqui e 0,24, né, que é mais ou menos aqui, então contabilizei esses dados aí e obtive que 70% dos dados estavam dentro desse intervalo 1 sigma. Deveria dar, pela distribuição gaussiana, 68%, então tá bem próximo, né? E no intervalo 2 sigma, a gente vê que quase a totalidade, já 90% dos dados estão lá dentro. Deveria ser 95%. Tudo bem, é uma variação de 5%, mas não é tão grande assim, né? Dado a pouca quantidade de dados. Então, mas de uma maneira bem, digamos, satisfatória para esse ponto e para essa quantidade de dados, né? Eu posso ver e verificar que sim, essas distribuições gaussianas elas acabam descrevendo bem os dados de maneira geral e inclusive esses dados aí de tempo de reação. Então, bacana, a gente viu que a gente está fazendo aqui e está obtendo as propriedades de uma distribuição gaussiana. Então, claro, a gente pode explorar essas propriedades e realizar comparações de medidas, né? Quando eu falo comparações, pode ser entre duas medidas entre si ou de uma dada medida com a teoria.